Cult SP Pro traz para Campinas escola de formação para profissionais do teatro musical. Dia Nacional do Voluntariado, Rede Mário Gatti celebra a data com ação de humanização. Câmara aprova em primeira discussão adequações no quadro de servidores da Fundação José Pedro de Oliveira, gestora da Mata Santa Genebra. Diabéticos podem ter implantes dentários? No Saúde Agora, o cirurgião dentista Fábio Azevedo explica o que é preciso saber antes da cirurgia. Olá, boa tarde. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo nesta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, meio-dia mais 2 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem, o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo. E a gente abre a edição de hoje lá do Museu de Arte Contemporânea de Campinas, que está de portas abertas a escolas e grupos para visitas educativas gratuitas, criando assim conexões entre arte, corpo, cidade e memória. Então, sobre esta iniciativa, os horários, como chegar, eu aciono a repórter Alexandra Dias, que tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Ale. Muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. É isso mesmo, até dia 20 de setembro, 2 exposições maravilhosas de xilogravura e também óleo sobre madeira. Você pode conferir aqui no Museu de Arte Contemporânea. Quem vai explicar mais para a gente é a Flávia Lodi, que é chefe de setor aqui do museu, né, Flávia? Muito obrigada por receber a gente. Como é que vai funcionar essas exposições? O pessoal pode marcar para vir ou pode vir espontaneamente? Boa tarde. Obrigada a receber vocês para divulgar o nosso museu. O museu está aberto desde maio de 2024. Essas 2 exposições fazem parte de um edital público, elas foram contempladas e vão ficar até setembro, como você falou, né? Dia 20. Pode visitar, pode ter visita espontânea. O museu fica aberto das 9 da manhã até às 6 da tarde, de terça a sexta, e sábado das 10 às 16. Agora que a gente está esse ano com um programa de repertório aberto, que é de educativo, eles estão fazendo muitas oficinas e programações aos sábados. Então tem o site do MAC, tem o Instagram do MAC, tem o Instagram do Repertório Aberto, que pode também agendar grupos, eles recebem, fazem monitoria, está muito legal. E Flávia, esse ano o museu completa 60 anos, é isso? Isso mesmo, 60 anos, nossa abertura vai ser dia 4 de outubro, é um sábado às 11 da manhã. É a exposição de acervo do MAC. Vai ser uma parceria, diálogos entre o acervo do MAC e o acervo do MAVE, que é o Museu de Artes Visuais da Unicamp. Que a Unicamp também vai começar a fazer 60 anos agora em outubro, até o ano que vem. Vão começar as comemorações. Então, são duas efemérides, né, de 60 anos que vamos comemorar. E aí, depois do dia 20 de setembro, essas 2 exposições que realmente são muito incríveis saem, mas nunca fica fechado. Já vem outra coisa e assim por diante. O museu está sempre aberto, sempre com inovação. Sim, são sempre 2 exposições, mais ou menos 2 meses cada uma. E aí a gente tem uma semaninha, até 10 dias de montagem entre uma e outra. É bem rapidinho aqui, só para tirar tudo, limpar, pintar e trazer de novo. E às vezes tem até apresentação artística, é isso? Isso, eu vou divulgar já também o Trio Tricô, que é um grupo de improvisação, que é violão, dança contemporânea e uma pintura ao vivo, né? E vai ser muito legal, eles vão fazer aqui uma intervenção nessa exposição, no dia 13 de setembro, às 1h30 da tarde. Tem que acompanhar então as redes para ficar ligado e não perder nada.
Sim, a prefeitura agora tem um calendário de eventos na primeira página. Está tudo ali, a pessoa pode entrar, clicar. Além disso, tem o site do MAC, tem o Instagram e tem também o pessoal do Repertório Aberto que está divulgando bastante. Então vamos ver como é que funciona as visitas como educadora. Sim, então as visitas vocês podem agendar pelo e-mail do MAC mesmo ou pelo Repertório Aberto. E aí eles recebem, tem um formuláriozinho para saber quem é o público que vem visitar. Nós estamos recebendo públicos especiais também esse ano. Está muito especial. A Débora Santos é educadora aqui do MAC e vai contar para a gente da importância de ter esse contato com a arte nesse museu que está lindo, reformado, né, Débora? Boa tarde. É muito importante que as visitas aconteçam, que o público possa contemplar esse espaço enquanto um objeto pedagógico, de muita troca, arte, poesia, filosofia. Essas coisas cerceiam nossa vida e a gente não pode se abster de estar nesses espaços e ocupar. Maravilhoso. E vocês têm uma equipe aqui de educadores, o Ravi também está aqui com a gente e vai falar um pouquinho como é que funciona as visitas em si, né? Muito obrigada, Débora. Ravi, conta pra gente então, como funcionam as visitas, o que as pessoas precisam fazer para estar aqui e tem acessibilidade também, que eu acho uma coisa muito importante da gente divulgar, né? As visitas elas são feitas a partir do Repertório Aberto, que é o projeto que a gente que é o projeto educativo do museu. E a partir de um formulário, né, que normalmente vem grupos de escola, OSC, e esses grupos eles preenchem um formulário e a gente faz esse serviço educativo por aqui. É pelo site, então? Isso, na verdade a gente tem no Instagram e por e-mail. Paula, então explica pra gente, se for uma OSC, um grupo de pessoas com alguma deficiência, como por exemplo a deficiência visual, vocês conseguem atender esse público também? Sim, a gente consegue atender. Algumas das exposições já contam com recursos de acessibilidade, como essa exposição da Raiz à Pele, que conta com 4 audiodescrições, mas no caso de não ter previsto no projeto expográfico, a gente também tem a oportunidade de contratar prestadores de serviço de audiodescrição, intérpretes de Libras, para melhor acolhimento do público. É só descrever, no caso, esse detalhe na hora do formulário. Exato, é só descrever, o formulário já tem as perguntas direcionadas e aí colocando as informações corretamente a gente consegue também entrar em contato e avaliar qual é a melhor estratégia para cada grupo. Flávia, então tem para todo gosto aqui, é só acompanhar as redes sociais, né? E tem também a história do MAC lá no site, né? Que foi esse terreno todo, junto com a biblioteca, foi uma doação? Sim, foi a doação do Roque Melilo, ele doou do terreno para que fosse feita a biblioteca e museu. E aí foi construído em 76. Então o MAC já existia antes de estar nesse prédio. Aí ele veio para cá em 76. Foi um movimento aí de vanguarda, né, de artistas que reivindicaram por esse espaço, né? E tudo isso você consegue encontrar essa história também no site, antes mesmo das comemorações de 60 anos. Sim, e também na exposição de acervo, que nós vamos mostrar as obras desses artistas, do vanguarda, os salões de arte contemporânea, os premiados, tudo que está, as nossas pérolas do acervo vão ser mostradas. Maravilhoso, muito obrigada, Flávia, pelas informações. Eu que agradeço. É isso então, Gabriel, a censura é livre, então você pode trazer o Caetano e a Raíssa para passear aqui, não perde, você de casa também, vem sozinho, vem com os amigos, a agenda é só vir. Realmente ótima oportunidade. Muito obrigado a Alexandra Dias e, claro, né, a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Flávia Balieiro Lodi, que é a chefe aí. Muito bacana esta iniciativa aqui na nossa cidade. A gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque a Rede Mário Gatti celebra o Dia Nacional do Voluntariado com ação de humanização. Todo dia 28 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. Uma data que celebra e destaca a importância das pessoas que dedicam seu tempo e esforço para ajudar as suas comunidades. Uma ação social cada vez mais forte no Brasil. E em Campinas não é diferente. Na rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, o setor de humanização da instituição é o responsável por articular e promover diversos projetos, ações e campanhas voluntárias ao longo do ano. Atualmente, o hospital conta com 118 voluntários.
Nós fazemos toda a organização, cadastro dos voluntários, nós oferecemos capacitação, porque estar dentro de um hospital exige que algumas práticas, temos algumas normas a serem cumpridas pela vigilância sanitária, então nós capacitamos os voluntários para terem realmente, né, segurança no trabalho voluntário aqui dentro da instituição. Hoje nós temos 22 ações fixas acontecendo na rede, né? A capelania é a que acontece todos os dias no horário da manhã e à tarde. Nós temos voluntários fazendo visitas de várias vertentes religiosas e eles visitam os pacientes. Além disso, nós temos prontuário afetivo, nós temos leitura no leito, também grupos de voluntários que vêm à tarde, de segunda a quinta-feira, e fazem leitura no leito para os pacientes. Nós temos os palhaços, nós temos a trupicada, nós temos o palhagate, que fazem visitas quinzenais, aos sábados, e à noite a trupicada vem no horário da noite, né? Então essas ações elas ficam distribuídas aí ao longo do mês, em vários dias e horários. Há 25 anos, Márcio é voluntário e há 15 atua no projeto Apoio Espiritual e Capelania do Hospital. Tem um valor muito grande, humanamente falando, né? Espiritualmente, humanamente, emocionalmente também, porque às vezes a gente encontra paciente aí, a gente vem visitar e a gente percebe que o paciente às vezes está choroso, está angustiado, e depois que no final da visita a mudança é radicalmente ao contrário disso. Isso traz um benefício muito grande para as duas partes, tanto para mim que estou visitando, como para quem está recebendo a visita, né? Para mim é extremamente gratificante como ser humano, como pessoa e principalmente como cristão, porque eu percebo assim nitidamente o feedback em relação ao paciente e até aos acompanhantes. E a gente percebe que através da ministração da palavra de Deus e das orações, traz um conforto muito grande para o paciente e para os acompanhantes também. No ano de 2025, aproximadamente 10 mil pessoas receberam as mensagens de fé e esperança dos voluntariados do projeto. Entre elas está a Dona Silvia. Eu vivo 24 horas falando com Jesus e ouvindo mais palavras, quanto mais palavras são melhores, né? É muito bom. Eles são as pessoas educadas com a palavra. A gente fica meio debilitado aqui, mas quando você ouve a palavra, você renova. Muito bom mesmo. Só tenho a agradecer a cada um que vieram aqui todos os dias. Muda o dia porque você já vem focando naquilo que você tem que fazer. Então há um preparativo antes, né? Uma busca da presença de Deus, aonde, em que quarto entrar, como falar, como se dirigir àquele enfermo. Então você tem que estar ligada mesmo ao Senhor nesses instantes, né, de visita, porque às vezes a palavra, né, ela não volta, não dá para você retirar. Então você tem que, com sabedoria, levar o amor de Deus às pessoas, respeitando-as naquilo que elas escolheram para a vida dela. Mas ali, né, sempre há um despertar. Mesmo as pessoas que já dizem que servem a Deus, tudo, ali você levando uma palavra da Bíblia, que ela é viva, eficaz, penetra, e com a orientação do Espírito Santo, a pessoa revive. A pessoa se volta para uma vida nova, mesmo enferma, mesmo ali, às vezes com um diagnóstico de não ter mais cura. A gente leva para ela uma palavra que Deus pode tudo, Deus está presente e Deus é amor e só quer que ela seja feliz. Então ali nós fazemos um apelo, a pessoa entrega a vida para Jesus, é reconfortante trabalhar para Cristo. Para a coordenadora do setor de humanização, ser voluntário vai além de simplesmente ajudar.
O voluntário que vem e doa, ele doa esse seu tempo, essa escuta e com certeza ele carrega um aprendizado para a sua vida, para a sua família, de como inclusive enfrentar os seus próprios problemas, né? A gente fala que a chama do voluntário, quem tem essa chama dentro de si, não tem como apagar, né? Eu sou voluntária também, né? Faço ações voluntárias e realmente quando você doa sem querer nada em troca, o que a gente recebe é muito mais do que a gente doou. Então é muito nobre, é um trabalho muito nobre, é um trabalho de muita riqueza e que realmente faz a diferença. E para quem quer ser voluntário e fazer doações, é só entrar em contato pelo telefone 19 DDD 37725880 e tem um e-mail também. Humanização, lembrando, sem o cedilha, sem o tio, humanização, @hmmg.sp.gov.br. Artistas e profissionais de bastidores do Teatro Musical de Campinas vão ter a oportunidade de se capacitar e participar de um musical consagrado, o Quebra-Nozes. Isso na reabertura oficial do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, no mês de dezembro e também do Natal dos Sonhos. A iniciativa é fruto da parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com o programa estadual Cult SP Pro. O projeto prevê 170 vagas em 4 cursos gratuitos para cena e bastidores de espetáculos musicais. Com mais de um ano de existência, o programa SP Cult Pro trouxe desta vez para Campinas o impulso profissionalizante de artistas e de toda a cadeia produtiva exigida pelos espetáculos musicais. As 170 vagas serão distribuídas em 4 cursos gratuitos de formação em teatro musical. Profissionalização com ênfase em canto, dança e interpretação, direção de palco, operação de sala de espetáculo, abrangendo som e iluminação, e criação e execução de figurino e adereço. Segundo a secretária de Cultura do Estado de São Paulo, após a pandemia, o mercado de eventos artísticos ficou desprovido de profissionais qualificados. E assim, nasceu a iniciativa do governo do estado em levar qualificação para as cidades, promovendo inclusive a economia criativa. A gente precisa começar a olhar para a cultura com esse olhar de desenvolvimento econômico. Isso não era visto. A cultura, obviamente, ela é transformadora, ela é única, ela não se compara um artista A com o artista B, um espetáculo A com o espetáculo B, mas ela tem o poder de gerar renda e trabalho para muita gente, para além daqueles que estão no palco. E a pandemia trouxe à luz isso. Depois da reabertura, a cultura tem se mostrado um dos setores mais aquecidos da economia. A gente teve aqui recentemente um prefeito eu atendi do interior, uma cidade de 5 mil habitantes, uma festa tradicional da cidade que acontecia dentro da igreja. Por algum motivo, ele resolveu fazer na praça e ele teve 35 mil pessoas. Ele falou, às 2 horas da tarde não tinha Coca-Cola na cidade. Acabou tudo, acabou tudo. Então, obviamente, na terça-feira, quando o secretário da Fazenda dele chegou e abriu, falou, ué, o que aconteceu na cidade? Que meu caixa subiu. É a primeira vez que Campinas recebe um espetáculo musical de grande porte feito por pessoas da cidade. Cult SP Pro é o maior programa de qualificação profissional dedicado aos bastidores da cultura e do setor produtivo. E hoje a gente traz para Campinas um projeto muito especial, que ele une a trilha formativa com a difusão formativa. O que é isso? A gente abre inscrições para profissionalização em teatro musical, são 80 vagas, voltado aí para quem é de Campinas ou estuda em Campinas, para profissionalização teatro musical, com a oportunidade única de participação, produção e cocriação de um espetáculo inédito de teatro musical, o Quebra-Nozes, para marcar, para celebrar a reabertura do Centro de Convivência de Campinas. A antiga parceria ganhou agora uma finalidade prática e marcará a reabertura do Centro de Convivência Cultural de Campinas em grande estilo. Eu acho que o Cult SP, a gente participa desde a origem dele, desde o início, e a gente recebeu uns dos primeiros giros
Cult SP para escutar os fazedores de cultura e entender quais cursos faziam sentido. E nesse período a gente recebeu mais de 25 cursos. Porém, agora, receber esse grande presente, né, que é uma trilha formativa com uma produção final, que a gente vai entregar alguma coisa e mostrar para a cidade um resultado, e eu acho que conectado com o Natal, que é um momento importante para a gente, então é um grande presente, e eu acho que também vai mostrar um pouco o protagonismo da área da cultura, né, ela tomando o protagonismo aí da cidade, mostrando o que ela é capaz de fazer. A cidade, que costuma emprestar bailarinos para o circuito de musicais, agora terá a chance de ter um musical para chamar de seu. Para a gente é uma honra essa parceria com o governo do estado, nesse programa que não só capacita, qualifica profissionais da cadeia produtiva da cultura, mas também monta um espetáculo, o Quebra-Nozes, a versão campineira do Quebra-Nozes. Esses profissionais vão trabalhar também nos nossos shows de Natal, vão participar da parada de Natal. Então, fecha o círculo da formação, da capacitação, da qualificação até a atuação e o trabalho final. As inscrições da primeira etapa acontecem nos dias 4 e 5 de setembro pelo site www.cultsppro.org.br. Para o presidente da Câmara Legislativa, isso marca o protagonismo da cultura na cidade. A gente tem debatido muito na Câmara como potencializar, como fortalecer a política cultural no município de Campinas. Eu acho que esse projeto Cult SP ele vem para qualificar, capacitar, formar quem atua no segmento da cultura, né? Toda a cadeia produtiva. Então, eu acho que essa qualificação vai fazer com que Campinas possa produzir cada vez mais e com maior qualidade espetáculos em todas as áreas. E, obviamente, esse projeto que vai finalizar com essa apresentação do musical do Quebra-Nozes vai demonstrar, né, todo o potencial da cultura para a cidade. O espetáculo Quebra-Nozes terá a direção de Fernanda Chama e contará com um formato inovador, com a participação de atores, cantores, sapateadores e artistas em geral. Ele é popular, mas ao mesmo tempo ele vem com o lado de enxergar esse Natal como o Brasil, né? Como o Brasil, como brasileiro, como famílias, com diversidade, com idades e conceitos diferentes, né? É uma obra, é um clássico, mas que o Brasil sai na frente. Acho que a Disney fez um filme, musical, do Quebra-Nozes, e existe um diretor em Londres que entrou em cartaz no Natal do ano passado, com um formato mais ou menos o que eu imagino. Mas vamos desenhar a 4 mãos e seremos referência. Vamos viajar o mundo com o Quebra-Nozes, né? De Campinas, Alê! Amanhã, as 63 unidades do Senac estarão abertas com programação gratuita para quem deseja explorar novas possibilidades de carreira e se atualizar, isso em todo o estado. Aqui em Campinas, acontece um bate-papo literário entre romances e realidades, com a Paola Alexandra, que é autora do best-seller, né, Volte para Mim, e Por Trás da Escrita, com a Aline Bey, que é reconhecida pelo premiado romance O Peso do Pássaro Morto. Na unidade aqui de Campinas, são mais de 60 atividades gratuitas, somando 2.400 vagas entre oficinas, workshops, palestras, atendimentos e vivências práticas. Confira a programação no site, é só entrar lá, eventos.sp.senac.br/casa-aberta-Senac nesta sexta-feira, amanhã, programação gratuita. Bom, agora meio-dia mais 23 minutos, vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia de reunião ordinária, a 49ª do ano. Os vereadores se reuniram por quase 3 horas e quem vai trazer todos os detalhes, as informações, é a repórter Mirna Abreu. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna.
Boa tarde, Gabriel, e a você que nos assiste. 6 projetos foram analisados pelos vereadores e a Câmara aprovou em primeira discussão a proposta de autoria do Executivo que trata de adequações no quadro de servidores da Fundação José Pedro de Oliveira, a gestora da Mata Santa Genebra. O líder de governo na Câmara falou sobre a importância dessas adequações. Nós estamos, na realidade, atualizando, trazendo para os dias atuais algo que é extremamente importante. Estão sendo regulamentadas o plano de cargo, carreira e vencimento dos nossos funcionários da Fundação José Pedro de Oliveira e também uma reestruturação administrativa, para que as pessoas tenham aí informações mais precisas. Nós teremos, por exemplo, os funcionários da Fundação, eles poderão dirigir os veículos. São 6 veículos que eles até então, por força da legislação, eles não podem. Existe só um motorista e esse motorista vai se aposentar. Então, as viaturas que lá estão não poderiam ser conduzidas por nenhum funcionário. Existe também a figura do engenheiro. Existia um engenheiro que, por motivo de vencimentos, ele acabou abandonando, né, pediu dispensa, exoneração e saiu lá da mata, enfim. E hoje nós teremos, com essa reestruturação administrativa, um engenheiro que ficará lá exclusivo para a Fundação ou para as atribuições que se fazem necessárias. Um procurador também exclusivo, né, que hoje esse procurador ele faz parte da administração e não é exclusivo dessa fundação. Então, é como se ele tivesse emprestado para a fundação, vereador? Exatamente. Então, terá lá um procurador exclusivo. Se criará hoje um cargo de contador. É a única novidade em termos de ampliação de cargos, que é o contador que se faz necessário, até por ele poder, de alguma forma, adequar, receber verbas até, né, a nível federal, que se não tem esse contador, você não tem como fazer toda a parte estrutural, né, toda a prestação de contas, enfim. Após os projetos, os vereadores analisaram também as moções. Uma delas, de autoria do vereador Benê Lima, que apoia a promulgação da lei estadual que institui garantias à criança com deficiência ou transtornos do neurodesenvolvimento no ambiente escolar. O vereador justificou a moção. Nós acreditamos que é uma lei muito importante para que ela trata da inclusão de crianças atípicas na rede pública, municipal, estadual. Então, nós propusemos essa moção de apoio, uma excelente lei. Sabemos que tem muitas crianças atípicas nas escolas hoje em dia. E essa moção ela vem nesse sentido, para apoiar essa lei e para a capacitação dos professores, profissionais da educação aí do Estado de São Paulo. A gente lembra que a lei, de acordo com o laudo médico, a criança poderá, por exemplo, levar a própria alimentação na escola, aquelas que têm seletividade alimentar. Ela também vai permitir a alguns alunos que tenham sensibilidades nos pés que circulem descalços ou apenas de meia dentro da escola. É cada vez mais humanizar e permitir a inclusão dessas crianças no ambiente escolar? Sim, esse é o nosso propósito, respeitar, né, essas crianças que são atípicas, mais uma vez, e ter um tratamento diferenciado para elas, né? Elas são diferentes, então ela tem que ter um tratamento diferenciado, um tratamento mais digno, mais humano. Também foi aprovada a moção de autoria do vereador Edson Ribeiro, que apela ao governador do estado de São Paulo para um possível estudo visando a redução do IPVA. No Paraná, o governador Ratinho, filho do Ratinho apresentador, né? E ele entrou com esse projeto de abaixar para 1,9. Então, Campinas é 4. Por que não pode baixar para 2? Inclusive, conforme eu falei na tribuna, um carro hoje que você paga 30 mil reais é o basiquinho do povo que mais necessita, né? Paga 1.200 de IPVA. Cairia para 550. O restante daria para pagar um plano de saúde. As moções são documentos que, quando aprovados, representam a opinião do Legislativo de Campinas acerca do tema proposto. E você confere todas as informações do trabalho dos vereadores de Campinas no site campinas.sp.leg.br. É com você aí no estúdio, Gabriel.
Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. Lembrando que você pode assistir na íntegra a 49ª reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Política Urbana realizou a 6ª reunião do ano. Confira como foi. Presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti, com a participação dos vereadores Benê Lima e Nick Schneider, a 6ª reunião da Comissão Permanente de Política Urbana do Legislativo de Campinas discutiu e votou um parecer sugerido pelo vereador Nick Schneider, favorável ao projeto de lei complementar número 31 de 2025, de autoria do Executivo, que altera a lei complementar número 148 de 13 de maio de 2016, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais área de praça de propriedade da municipalidade e autoriza a doação à Fazenda Pública do Estado de São Paulo. É um projeto que chegou para nós relatarmos e após a análise que nós fizemos sob o ponto de vista da Comissão de Política Urbana, não visualizamos nenhum óbice, é uma doação para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, algo de praxe, algo que acontece em muitos imóveis do município, essa troca de imóveis entre entes públicos para acomodação de equipamentos públicos, né? Tanto do Estado, da União e do município, e desta maneira relatamos de maneira favorável ao projeto, senhor presidente. A discussão é por um ato onde vai ser beneficiado tanto o município como o Estado, que é a transferência do batalhão de polícia, né, para o estádio, né, assumir lá o batalhão, o prédio, a questão do terreno. Isso vem a somar, porque é uma parceria que tanto o Estado como o município tem, né, a gente sempre está construindo isso, e não só o município, como também o Estado, com o Parque Ecológico, com outras áreas, e isso vem em Campinas, só vem, acho que, a somar e ganhar com isso tudo, a população e nós. Depois da aprovação do parecer no encontro, o presidente da comissão comentou os próximos passos. O próximo passo agora foi aprovado e ir para a Câmara, né, para os vereadores aprovarem no plenário. Modelo de gestão para o Sistema Municipal de Cinema é discutido pela Comissão Especial de Estudos aqui na Câmara. Presidida pelo vereador Wagner Romão, a 7ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre o Complexo Municipal de Salas de Cinema do Legislativo de Campinas debateu a organização de um modelo de gestão para o Sistema Municipal de Cinema. A nossa ênfase aqui ela tem sido na questão das salas de cinema, salas de exibição, ou seja, a ideia de pensar que nós temos já uma boa produção de audiovisual na cidade, que nós temos programas como Cinema e Educação, nós temos mostras, né, de pessoas independentes, grupos independentes, o próprio trabalho da Câmara Técnica do Audiovisual, o congresso que já aconteceu e que deve acontecer um novo congresso para pensar o audiovisual na cidade no ano que vem. E aí qual que é o papel do Legislativo? É ouvir a comunidade, ouvir as pessoas que estão já com essa quilometragem, né, no campo do audiovisual na cidade, mas entender que nós podemos propor legislação que possa articular melhor, organizar melhor isso que já é feito, eventualmente propor uma forma de organização disso que possa fortalecer o que já é feito na cidade e que possa estimular também, né, novas ações, novas ideias para o Executivo e para toda a cidade. O encontro também contou com a participação da Eneida Marques, coordenadora do programa Cinema e Educação da Secretaria Municipal de Educação, e também do diretor do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Gabriel Rapace. Eu acho que é muito importante a gente, então, compreender que a gente tem que ter na cidade uma rede de salas de exibição, que essas salas não são salas de cinema e que, portanto, nos leva a um segundo ponto que eu gostaria de sugerir que constasse do relatório, que a gente tivesse uma rede de salas de exibição e a gente precisa conquistar na cidade, né, conquistar esse investimento, que a gente sabe que é passo a passo que a gente pode construir isso, né, que é ter um cinema público e que faça sentido de um ponto de vista de política pública, porque a gente tem em Campinas, até a última estatística que eu vi, parece que era a maior concentração de salas de cinema por habitante do Brasil. Eu não sei se esse número está atualizado.
mas em algum momento recentemente foi o maior número de salas de cinema por habitante, né, do Brasil. Então, a gente tem cinema, mas eu acho que o que a gente está debatendo aqui, o que a gente quer, é um cinema fora do circuito comercial. Todo mundo tem saudade do Cine Paradiso, que foi o último cinema que fechou no centro, e o MIS hoje cumpre um pouco o papel do Cine Paradiso, que é as pessoas poderem ir caminhar no centro, andar no centro, viver no centro, assistir um filme e comentar o filme depois. E essa prática é muito importante. Mas no MIS hoje ainda, infelizmente, não é uma sala de cinema, é uma sala de exibição. O que eu acho que todos nós compartilhamos é o desejo de que a gente tenha um cinema. O que eu vou falar é sobre o programa Cinema Educação, que é um programa que existe na rede desde 2016. Então, vai fazer 10 anos, ano que vem. E é um programa que vem sendo desenvolvido com formadores externos e a formação de formadores internos para a formação de professores. E a gente tem ajudado e entusiasmado as escolas no sentido de que elas construam junto com seus docentes e as pessoas que trabalham, e as famílias e os alunos, construam comunidades de cinema dentro das escolas, que a gente chama de cineclubes. Romão falou sobre a expectativa dos trabalhos para a 8ª reunião da Comissão Especial de Estudos. Na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro, nós vamos fazer uma reunião um pouco diferente, que é mais a nossa própria visão sobre como foram, uma síntese das discussões e do que afinal de contas, pode ser esse projeto de lei, que seja um projeto de lei como um produto do trabalho dessa comissão, que estruture, né, que articule, que organize, que estabeleça os principais elementos disso que deve ser um sistema municipal do audiovisual, ou pelo menos um sistema municipal das salas de exibição, que possa relacionar com a rede de salas de exibição e com a possibilidade dessa sala de cinema, né, que venha a ocupar esse espaço mais central. Eu acho que o MIS, né, Museu da Imagem e do Som, também é hoje a casa do cinema em Campinas, né, tanto em termos de produção como de elaboração de política pública, dos próprios cineclubes. Então o MIS certamente vai ter um espaço de articulador, né, dessa política pública que a gente está propondo. 12:36. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas entregou o diploma de mérito esportivo ao Clube Concórdia. A homenagem foi proposta pelo vereador Marcelo Silva e destaca a importância do clube para o esporte e a integração social em Campinas. A Câmara Municipal de Campinas realizou a 41ª reunião solene para entregar o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvuzzi. A honraria reconhece atletas, dirigentes e entidades que se destacam pela contribuição ao esporte na cidade. O homenageado desta edição foi o Clube Concórdia, indicado pelo vereador Marcelo Silva. Por tudo isso, essa homenagem não é apenas um ato formal, é um reconhecimento da nossa Casa de Leis a uma instituição que ajudou e continua ajudando a escrever a nossa história de Campinas. Clube Concórdia, nascido do ideal de jovens visionários em 1870. Imagina para chegar aqui em 1870. Siga prosperando, preservando suas tradições e renovando seu compromisso com a cidade. O diploma foi entregue ao presidente do Concórdia, que representou a diretoria do clube. A entidade tem mais de um século de história e continua sendo referência em atividades sociais e esportivas em Campinas. Um reconhecimento, em particular, do Marcelo, representando a Câmara Municipal de Campinas, um reconhecimento ao Clube Concórdia, um clube de 1870, vocês sabem a história, o Marcelo já falou bastante aqui da história do clube. Nós estamos aí numa luta grande entre os clubes de Campinas, e eu fico muito feliz, Marcelo, de você ter nos proporcionado essa noite, com muito prazer, com muita honra, essa homenagem. De coração, acho que nós, né, Marquinho,
os mais antigos aqui, Beto, Dr. Sérgio, né, Dirceu, Mário, Macou, quem está aí? Todo mundo, Gordinho, enfim, nós somos da antiga e a gente sabe como foi esse clube, né? E como a gente está lutando para manter esse clube vivo. E graças a Deus, Marcelo, com todo o apoio que eu estou tendo de vocês, todos, eu não tenho... Os dirigentes de Campinas não fecharam as portas para o clube. O Clube Concórdia não é diferente. Passou por uns momentos muito difíceis aqui, né? E a gente, graças a Deus, está conseguindo, com muito trabalho, muito empenho, trazer algumas parcerias de renome em Campinas, que está levando o nome do Clube Concórdia adiante. Com tradição e harmonia, o Clube Concórdia segue como um dos símbolos do esporte e cultura da cidade. Quem tem diabetes pode fazer implantes dentários? Essa é uma dúvida muito comum nos consultórios. No quadro Saúde Agora, um cirurgião dentista vai explicar quais os cuidados necessários para esses pacientes antes de realizarem uma cirurgia e ainda dar importantes dicas sobre saúde bucal. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre os implantes dentários para as pessoas diabéticas. Diabetes é uma das doenças crônicas mais prevalentes no Brasil e no mundo, com impactos que vão muito além do controle glicêmico. De acordo com dados recentes da Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 16 milhões de brasileiros vivem com a doença, número que deve ultrapassar os 23 milhões até 2045, segundo projeções da Federação Internacional de Diabetes. Para explicar tudo sobre esse assunto, eu converso com o Fábio Azevedo, cirurgião dentista da SIM. Dr. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. É um prazer estar aqui e falar de um assunto tão relevante, tão importante dentro da saúde e voltado à saúde bucal. Exatamente. Doutor, vamos diretamente, né, no ponto aqui do nosso tema. Os diabéticos, eles podem fazer implantes dentários? Essa é uma dúvida muito comum no nosso dia a dia de consultório, a gente recebe muito essa pergunta. E sim, os diabéticos podem sim realizar implantes dentários. O diabetes, como tantas outras doenças de metabolismo de base, elas influenciam várias partes do corpo. E a boca, ela sofre com isso. Desde que o paciente ele tenha esse diabetes controlado, seja um paciente que faça o controle efetivo dessa doença, os parâmetros estando em condições normais, esse paciente é um paciente apto a implante dentário. E doutor, o que eles precisam saber antes de fazer a cirurgia? Muito bem. Como toda e qualquer cirurgia, ela passa por uma fase muito específica de anamnese. O que é a anamnese? É o histórico de saúde do paciente, atual e regresso. Então, ali vão ser checadas, através de algumas perguntas, de um questionário, histórias regressas, história atual, e o paciente vai relatar, então, olha, eu sou um paciente que tem diabetes, eu faço já um controle, ou eventualmente esse paciente não vai estar diagnosticado. E aí, através de exames laboratoriais simples, o dentista, antes da cirurgia, vai solicitar isso ao seu paciente, então vai ter os parâmetros necessários ali para fazer o diagnóstico e tratamento dessa doença para tornar, então, o paciente apto a implante dentário. E, doutor, quais são os riscos da pessoa fazer uma cirurgia quando essa diabetes não está totalmente controlada? Tá. A gente tem que pensar que o diabetes é o nível de açúcar no sangue, né? Mais popularmente dito assim e fácil da gente entender. Esses parâmetros, eles variam durante o dia. No nosso dia, eles têm uma faixa entre 70 e 110 aí, no parâmetro normal. E lógico, depois que você se alimenta, isso sobe um pouco, isso regulariza. O que é o paciente diabético? É um paciente que está
com esse parâmetro alterado a maior parte do tempo. E quando esse parâmetro ele fica como se fosse uma montanha-russa, uma hora ele está em 300, outra hora ele está em 80, esse paciente realmente está muito desregulado. E esse é o paciente com maior risco para implante dentário. O que acontece com o paciente diabético? Ele é um paciente que tem um risco maior de inflamação. Tem uma doença na cavidade bucal, que é doença periodontal, que é a doença que afeta a gengiva, que leva a sangramento, leva aquela gengiva mais avermelhada, o paciente às vezes sente dor, sangra ao escovar os dentes, ele começa às vezes a notar um dente mais móvel, menos inserido no osso. Então, ele começa a ter algumas evidências desse problema. Então, o paciente diabético, ele é um paciente de maior risco a essa doença. E ela afeta também os implantes, porque o implante, da mesma forma, ele é inserido no tecido ósseo. E o início dessa doença é justamente a gengivite ou periodontite, quando já leva a uma perda óssea. Então, o paciente diabético, uma vez diagnosticado, uma vez tratado e mantido esses parâmetros sob controle, a gente tem um exame específico que é simples, é laboratorial, então através da coleta de sangue é feita a análise tanto da glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, como tem especificamente um exame de hemoglobina glicada, que vai dar um parâmetro dos últimos 6 meses da média da glicemia desse paciente. Então, ele é um exame muito mais específico para a gente associar a risco e a controle glicêmico. O paciente estando controlado, ele é um paciente apto a fazer o implante. Descontrolado, a gente trata, tá? E o paciente descontrolado, ele vai ter uma cicatrização mais lenta, tanto da parte de tecido mole, de gengiva, quanto da parte de tecido duro, que seria a parte óssea. Esse paciente também, ele tem um maior risco de infecção, né? Então, essa doença, ela acaba comprometendo também a parte imunológica do paciente, levando a complicações, às vezes, ou deixando o paciente mais suscetível a infecções, como a gengivite, como essa parte que eu já citei. E aí acaba tendo uma falha justamente na cicatrização óssea, que a gente chama de ósseo-integração, que nada mais é esse implante, que ele é feito, na maioria das vezes, de titânio, ele se adere ao osso e como se fosse uma solda, e aí não tem a formação óssea, esse implante fica mole como um dente e acaba sendo removido do corpo. Tá? Hoje, a gente já tem implantes de nanotecnologia, que é a superfície do implante, onde a gente estuda a parte nanométrica dessa superfície para ter uma resposta biológica nesse tipo de paciente mais favorável. Então, já tem produtos específicos hoje na saúde e principalmente no desenvolvimento dos implantes, do qual eu faço parte dentro da empresa, da SIM, justamente olhando para esse mercado e olhando para esse número de pacientes que tanto necessitam. A gente sabe que o paciente que tem uma perda de dente, muitas vezes é um paciente com uma doença periodontal e é um paciente que tem uma diabetes associada. Até ia te perguntar isso mesmo, se tem algum implante dentário que seria mais específico para essas pessoas. Muito bem, eu me adiantei então aqui no assunto, né? Mas respondendo especificamente, existem implantes e superfícies de implantes mais específicos para pacientes que fumam e pacientes diabéticos. Isso é uma adição que é feita na superfície do implante, um tratamento na superfície ali. O implante, então, ele é usinado, ele passa por um processo de usinagem e ele passa por um processo de lavagem, desinfecção e passa a ter, então, essa superfície inserida, né, aditiva, para que, então, o implante tenha uma característica de formação óssea, uma característica, ele chama mais a célula, é como se ele fosse uma esponja, onde ele chama o sangue
e a célula consegue se depositar com maior facilidade e começa então a ter essa formação óssea, e a falha da formação óssea ela se torna mais reduzida, ela se torna uma superfície mais favorável, mais amigável com o organismo, para que então esse paciente que tem essa deficiência possa receber esse tratamento com maior segurança. Certo. E o paciente que tem diabetes, para ele se preparar para uma cirurgia, um implante dentário, quais são os passos que ele deve seguir, né? Além desses exames, né, de sangue, de conferência da glicemia, doutor? Isso. Então, uma vez esse paciente feito esse planejamento, essa anamnese, esses exames laboratoriais, ele estando num parâmetro normal, num parâmetro adequado, o risco desse paciente vai ser reduzido. Esse paciente ele tem aí os mesmos parâmetros de um paciente normal, de um paciente sadio, e ele é tratado dessa forma. Aí você vai ter o planejamento por parte do cirurgião dentista, que às vezes vai no uso de algumas substâncias farmacológicas para evitar uma infecção, para reduzir um pouquinho o edema e um pouquinho a dor, uma dieta pós-cirúrgica um pouco mais leve, um pouco mais fria, e cuidados normais de higiene e cicatrização desse paciente. E doutor, após a cirurgia, quais são os cuidados que esses pacientes precisam ter? A ida ao dentista, ela precisa ser reforçada? De quanto em quanto tempo é bom fazer essa visita? Uma coisa bem importante é que a gente tem dois cenários hoje na cirurgia. A gente tem a cirurgia convencional, que é uma cirurgia que geralmente é feito um acesso gengival, um corte e se expõe o tecido ósseo, e uma cirurgia que é guiada, que muitas das vezes essa cirurgia pode ser fechada, mas não necessariamente essa cirurgia vai ser sem corte. Mas o que essa cirurgia guiada traz? Ela traz um planejamento por computador. Então a cirurgia é feita num computador e é gerada uma guia onde o implante ele só consegue ser instalado naquela posição pré-determinada. Então o risco e o trauma cirúrgico é muito menor e a assertividade do tratamento é muito maior. Isso traz segurança e traz uma recuperação muito melhor para esse paciente, tanto no trans como no pós-operatório. Esse paciente ele vai ter uma quantidade anestésica menor, porque o trauma vai ser menor, o inchaço, o edema vai ser menor. Então, para um paciente diabético, ou qualquer paciente, vai ter uma recuperação muito mais favorável. Os cuidados, eles vão desde uma alimentação mais leve no início, uma alimentação mais fria, compressas de gelo, algumas medicações pós-operatórias para reduzir toda essa parte de infecção e edema e dor do paciente, e um repouso aí nas primeiras 48, 72 horas é muito importante que o paciente faça. Evite exercícios físicos, evite exposição ao sol, e também esse paciente sempre vai estar intimamente em contato com a equipe, com o cirurgião dentista responsável. Geralmente, após 7 a 14 dias é feita a remoção de sutura, quando se tem os pontos, e conforme a evolução desse caso, o profissional então vai acompanhando esse paciente nesse processo de cura e de pós-operatório. Então, resumindo, né, doutora, a pessoa que tem diabetes não precisa ter medo de fazer um implante dentário, porque é bem seguro, né, pelo que você está explicando, seguindo todos esses passos. Sim, os parâmetros de sucesso são os mesmos de um paciente normal, eles giram em torno aí de 95% a 97%. O que deve ser feito é uma análise criteriosa, né? Às vezes a gente acaba minimizando, é só um dente. Não, esse só um dente ele pode trazer consequências maiores se não tomados cuidados. A partir do momento que você identifica esses parâmetros e você minimiza e customiza o tratamento do seu paciente, realmente esse paciente ele não precisa ter maiores medos ou não querer realizar o tratamento. Hoje a ciência ela está justamente cercada de todos os lados aí, tanto em pacientes que têm uma exigência maior ou menor. Esse paciente diabético então pode ser tratado com segurança. Ele tem que
fazer uma higiene constante, ele tem talvez que ter retornos mais periódicos ao dentista, principalmente no início desse procedimento, e a partir do momento que ele está sob controle, essas consultas são espaçadas. Da mesma forma que ele controla o diabetes, a gente vai controlar essa placa, esse biofilme, e fazer ele ter uma saúde gengival e saúde dos dentes também, dos implantes, e assim vai poder ter longevidade nesse tratamento. Exatamente. Como a gente está falando, né, de saúde bucal, acho legal a gente passar aqui, né, doutor, algumas dicas para quem está assistindo o quadro, quem está em casa, entender, né, quais são os cuidados necessários aí para a gente manter a saúde bucal em dia. Maravilha. É muito importante a gente entender que a higiene bucal ela é uma questão mecânica. Então, eventualmente, só um bochecho, ele não vai ser tão efetivo como a escova e o fio dental no seu dia a dia. Então, quando você limpa a sua casa ou qualquer um carro que seja, você tem que esfregar, você tem que passar um pano, uma bucha e eliminar aquela sujeira daquela superfície. O dente não é diferente, o dente ele está exposto ao meio externo. Então a gente pode ter presença de hábitos parafuncionais, como roer unha, roer caneta, enfim, é uma porta potencial ao meio externo. Então, usar todas as vezes uma escova macia, principalmente porque a gengiva ela tem que ser massageada e não traumatizada, uma cabeça de escova pequena, que justamente vai acessar áreas específicas e mais difíceis de serem limpas na cavidade bucal. O uso, então, do fio dental adequado. Então, você fazendo isso nas principais refeições, no mínimo aí 3 vezes ao dia, já é de grande valia para você ter um controle justamente das 2 principais doenças hoje que acometem a cavidade bucal, a primeira a cárie e segundo a parte gengival, a gengivite e a periodontite. A partir do momento que esse controle é feito, o paciente então ele é saudável. Lógico, é importante consultas periódicas ao seu dentista, ao seu profissional, ele tem ferramentas para conseguir te mostrar como escovar, e a prevenção é o nível primário de saúde pública. Ele é barato, ele é efetivo e ele é fácil e rápido de fazer e às vezes não tem procedimentos complexos envolvidos. Então, essas seriam as principais dicas aí que a gente deixaria. Doutor Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora e pelas dicas compartilhadas aqui conosco também. Imagina, é um prazer levar a saúde, é um prazer sorrir e somos os únicos seres na Terra vivos que expressam alegria através do sorriso e que podemos espalhar muitos deles aí por todo o mundo. Obrigada também pela sua companhia aí de casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Para amanhã, sexta-feira, o dia volta a ficar instável, com o sol aparecendo entre muitas nuvens e tem previsão de chuva fraca a moderada durante o dia. Há possibilidade de ocorrência de raios e rajadas de vento moderado a forte aqui na nossa cidade. Com isso, a temperatura cai em relação a essa semana. Olha só, elas já estão aqui na minha tela, então o fim da semana chegando, com possibilidade de chuva mínima de 15 graus e a máxima não passa dos 23 aqui em Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.